Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 19. Objeto de conhecimento, sistema nervoso. E no detalhamento nós vamos ver a divisão do sistema nervoso, funções do sistema nervoso, fisiologia do sistema nervoso nos movimentos voluntários e arco reflexo e doenças que afetam o sistema nervoso. Então, caneta e caderno na mão e vamos para a nossa aula. Olha só, vejam aí a nossa imagem aqui do cenário, para poder comentarmos aí sobre o sistema nervoso. E vamos também saber aí como é que esse sistema, participa das nossas funções vitais. E eu tenho aí essa pergunta para você. Como o cérebro comanda todo o corpo? Como é que acontece esse funcionamento aí do sistema nervoso? Como é que todas as nossas ações do dia a dia são comandadas aí por nosso principal órgão, o cérebro, tá? Então vamos ver aí na nossa aula que o sistema nervoso é um sistema complexo de órgãos, tecidos e células especializadas responsáveis pelo controle e coordenação, regulando as atividades corporais. Então, aqui, logo no nossa primeira explicação, nós temos aí já uma fase fundamental, tá? Que é um sistema complexo de órgãos, é um emaranhado de órgãos ali que participam de todo esse comando ali das nossas ações, das nossas atividades corporais que realizamos ao longo do dia a dia. São tecidos ali, células especializadas, muito especializadas, que vão ali coordenar todas as ações que nós realizamos. O sistema nervoso, ele é constituído por tecido nervoso e permite a comunicação rápida entre diferentes partes do corpo e a resposta a estímulos do ambiente. Então, nós já sabemos aí, já comentei para vocês que ele é um tecido nervoso. Se ele é um tecido nervoso, então os tecidos são formados por células, Então, o conjunto de células formam tecidos. Os vários tecidos vão formar órgãos e vários órgãos, um conjunto complexo de órgãos, vão formar o sistema nervoso. Mas aí, logo no início, eu comentei, o tecido nervoso é formado por células. Vamos ver aí qual é a célula do tecido nervoso. É o neurônio. O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso e comunica-se através de sinapses. Por essas sinapses, por entre um neurônio e outro, ele vai propagar, as sinapses, eles propagam os sistemas, os impulsos nervosos, Então, quando nós falamos que o neurônio é a célula do tecido nervoso, então nós já temos ali que é a menor unidade que forma o tecido nervoso, tá? E um neurônio em contato com outro neurônio ocorrerão as sinapses, e essas sinapses são responsáveis pela propagação do impulso nervoso. Então, como você já poderia perguntar assim para mim, professor, mas como é que ocorre essa propagação do impulso nervoso? Eu vou só dar um exemplo já para vocês aí que moram em regiões onde tem muitos insetos, carapanãs, ou em regiões do Brasil que são chamadas de pernilongos. Lá no pé, se tiver ali uma picada de um inseto, de um carapanã, você, mesmo sem ver o carapanã, você já sabe que naquele local do corpo tem um inseto que está ali
picando, né, a pele. E aí o que você vai fazer? Já vai se movimentar e dar lá uma palmada, né, espantar lá aquele inseto. Assim acontece com formigas, assim vai acontecer quando nós estamos tocando no fogo, né? Nós vamos ter reações de defesa. E aí, né, essas reações de defesa que estão relacionadas aos impulsos nervosos, eles vão percorrer todo o corpo, vai lá para o cérebro, onde vai acontecer esse comando das nossas atividades diárias. Vamos continuar vendo aí que anatomicamente o neurônio ele é formado por partes. O dendrito, corpo celular e o axônio, tá? Então, essas são as partes de um neurônio. E a transmissão do impulso nervoso, né, ela vai ocorrer no sentido do dendrito ao axônio. Mas eu vou agora ilustrar para você nas imagens que nós temos aqui, ó, na nossa tela. Vejam que já está aí ocorrendo, tá vendo? Olha lá, esses impulsos nervosos, essa parte brilhosa aí do nosso vídeo, entre vários neurônios, tá? Então, nós já estamos vendo aí um conjunto de neurônios e que estes neurônios, com suas partes, né, dendritos, corpo celular e axônio, eles vão, o contato que há entre eles, vai haver a propagação desse impulso nervoso. Então, nós temos aqui, ó, são várias células, neurônios, nós já temos o tecido nervoso. Vamos detalhar um pouco mais, ó, sobre um neurônio. Vejam vocês, ó, o neurônio, ele tem lá nas estruturas, né, essas estruturas ramificadas lá na frente, tá? Aqui, ó, o dendrito, vocês estão vendo aqui, ó, o dendrito são essas estruturas, ó, do início, né, das ramificações que há, que são de recepção, tá, desse impulso nervoso. Ao centro, nós temos ali o corpo celular, tá, e lá dentro está o núcleo da célula, lá ao centro, tá, da célula. Nas extremidades vai ter uma membrana celular, como toda célula, ela é limitada pela membrana celular, aquela bicamada lipídica, né? Onde vai haver passagens do meio, né, de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular e assim sucessivamente, por ou transporte ativo ou transporte passivo, assim das necessidades que há pela célula. E aí nós vamos ver, ó, o axônio, olha. Vou aqui detalhar mais para vocês, ó, o axônio é esse prolongamento que você está vendo aí, está identificado pelo termo axônio, tem essas bainhas, essa proteção, esse revertimento, que são as bainhas de mielina, e lá, ao final do neurônio, também vai ter outras estruturas que são as extremidades, né, deste axônio, ó, que vai ter contato com outro, olha eu virando aqui, vai ter contato com outro neurônio, tá? Então, nós temos aí esta estrutura do neurônio, tá bom? Então, vamos ver as funções do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele pode ser aí sensorial, ele recebe informações dos órgãos, dos sentidos, e de receptores sensoriais por todo o corpo, transmitindo essas informações para o processamento. Então, quando falamos de sensorial, nós estamos falando de recepção de informações. Então, para que esse sistema nervoso consiga comandar todo o corpo, ele está constantemente recebendo informações do ambiente. De que forma? Por neurônios que compõem ali a visão, então são imagens que nós estamos recebendo e está sendo processado, né? Pelo corpo, né? No tato, né? Pela audição, pelo paladar, né? Enfim, todos os nossos órgãos sensitivos, né? Eles estão recebendo informações do corpo.
tá? Aí nós temos a função sensorial do sistema nervoso. Vamos continuar aí com a função integrativa, que processa e interpreta as informações sensoriais recebidas, tomando decisões e coordenando respostas apropriadas. Então, essa função do sistema nervoso de integração, ele já vai unir ali todos aqueles nervos que estão recebendo informações e está indo lá para a medula e o cérebro, né, todo o encéfalo, que compõe o encéfalo, e ali vai ser processada a informação. E a partir da resposta, do processamento e do comando de resposta que deve ser executado, né? E aí eu vou voltar ao exemplo que eu comentei no início. O inseto picou lá o pé, né? Um carapanã. Então, foi recebida essa informação, eu senti ali e já sei que tem algum inseto picando a minha pele, então eu vou ter que reagir. Aí vai entrar o sistema, né? A função motora, né, do sistema nervoso. Então, veja aí que a função motora, ela envia comandos motores para os músculos e glândulas, controlando os movimentos voluntários, aqueles que nós queremos fazer, e involuntários, aqueles que são realizados independente da nossa vontade, bem como a secreção de hormônios, tá? Então, tem essas três funções aí do sistema nervoso. Função sensitiva, né, de receber informações, função integrativa, de processar e dar resposta, né, o comando do que deve ser executado, e a função motora, que é a realização desse comando, é a ação da resposta que está sendo ali, que foi processada e deve ser executada. Esse nosso sistema nervoso, ele possui divisões. Nós vamos ver aí a divisão do sistema nervoso central, e ele está aí em vermelho na ilustração, tá? O sistema nervoso central está aqui, ó. Ele tem tanto lá pelo encéfalo, um deles é composto pelo cérebro, e lá na medula espinhal ou espinal, tá? São sinônimos. E aí é o que compõe o sistema nervoso central, que é responsável pelo processamento e interpretação de informações que foram recebidas na função sensorial, além de coordenar as respostas motoras, tá? Então aí, primeira divisão, sistema nervoso central. Vamos para a segunda divisão, que aí nós já temos o sistema nervoso periférico, tá? No sistema nervoso periférico, eu já quero aqui trazer para vocês, ó, essa outra parte aí do corpo que está em azul. Ele transmite informações sensoriais para o sistema nervoso central e envia comandos motores do sistema nervoso central para os músculos e glândulas. Então, esse nosso sistema nervoso aí, ele está bem dividido no nosso corpo, né? Presente aqui na nossa dentro, protegido pela caixa craniana aqui, né? Está o sistema nervoso central juntamente com a medula espinhal, que está lá entre as nossas cervicais, dentro da nossa coluna cervical, protegido lá dentro, tá? E todos os nervos que estão ramificados pelo corpo, todos esses são sistema nervoso periférico, e são eles que recebem essas informações do ambiente, a parte sensitiva, também chamada de aferente, eles recebem essa informação, e aí, isso pelo sistema nervoso periférico, ela vai ser processada e comandada ali a resposta, né, pelo sistema nervoso central, e a execução desse comando vai ser novamente realizada ali pelo sistema nervoso periférico na sua função motora, tá? Então já são os aferentes, os eferentes, tá? Então nós temos a parte dos nervos sensitivos ou aferentes
e a parte motora, que são os eferentes, ok? Vamos ver aí neste organograma aí que vai ser apresentado para você, toda essa divisão aí do sistema nervoso, olha só, tá? Nós temos o sistema nervoso, e aí esse sistema nervoso central, em vermelho, que tanto é formado ali pelo encéfalo e pela medula espinhal, aí, ou medula espinhal, tá bom? O encéfalo, ele é formado ali pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e cada um destes aí do cérebro, vocês estão vendo que tem aqui, ó, né? O cérebro formado pelo telencéfalo de encéfalo e o tronco encefálico também tem outras estruturas, tá? Então, vou aqui novamente comentar com vocês sobre o sistema nervoso central. Então, tanto ele é formado pelo encéfalo e medula espinhal, tá? E aí, o encéfalo, ele é formado pelo cérebro, tá aqui, ó, cerebelo e o tronco encefálico. E aí isso tudo é composto pelo sistema nervoso central. E nós vamos ter o sistema nervoso agora periférico, ó. O sistema nervoso periférico, comentei, são formados pelos nervos e gânglios, tá? E os nervos, tanto tem os nervos espinhais e cranianos, todos esses têm ramificações por todo o corpo. Tá? Então, aí é uma grande divisão. Quero novamente deixar para vocês aquela recomendação, como estudantes aplicados que são, para que vocês possam revisitar as aulas, fazer esses esquemas no seu caderno, adotem o caderno como um meio de anotações. E essas anotações ajudam na fixação, ajudam a você fotografar com a sua mente, né, o que está sendo ali estudado. E nós já estamos aí vendo uma das funções do sistema nervoso. Se eu estou vendo uma aula, se eu estou fazendo anotações, essas informações estão sendo ali recebidas por nervos sensitivos, pela parte sensitiva, né, as funções sensitivas do sistema nervoso. E aí nós vamos processar isso. As imagens são processadas lá no nosso cérebro, né, que compõe o encéfalo. E assim nós podemos memorizar, fixar os conteúdos. Tá bom? Agora nós vamos detalhar um pouco mais sobre os componentes desse sistema nervoso. E nós vamos iniciar com o sistema nervoso central. Os principais componentes do sistema nervoso central nós temos aí, né? Ele é composto pela medula espinhal ou medula espinal e pelo encéfalo. E o encéfalo é que se divide aí no cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. Tá? Então, aí, esses componentes do sistema nervoso central, como o cérebro, ele está relacionado com a maioria das funções do organismo, como a recepção de informações visuais nos vertebrados e movimentos do corpo, que requerem coordenação de grande número de partes do corpo. O cérebro encontra-se protegido pelas meninges. E aí essas meninges, denominadas de pia mater, dura mater e aracnoide mater também, elas protegem, tá? Essa parte aí do sistema nervoso central. Então são camadas. A mais próxima, né? A mais interior é a pia mater, depois vem a aracnoide mater e mais externa, mais grossa, é a dura mater. E todas estas três, elas protegem, tá? São formas de proteção, tem funções importantíssimas aí em manter essa estrutura, tá? Dos órgãos, né? Desses órgãos que compõem o sistema nervoso central. Agora nós vamos aí estudar um pouco sobre o cerebelo. O cerebelo é responsável pelo controle motor. Pesquisas, né, recentes sugerem que a principal função do cerebelo é a coordenação sensorial e não só o controle motor, tá? Aí está a localização dele, né, na ilustração. Vamos ver aí sobre o bulbo, outra estrutura do sistema nervoso central. Ele tem
a função relacionada com a respiração e é considerado um centro vital aí do nosso corpo. Também está relacionado aos reflexos cardiovasculares e transmissão de informações sensoriais e motoras, tá? Vamos agora aí para a ponte, outra estrutura do sistema nervoso central. A função da ponte é transmitir as informações da medula espinal e do bulbo até o córtex cerebral, tá? Então, ele faz conexão com centros, né, superiores ali que estão compondo, né, o sistema nervoso central, o encéfalo. Como são partes, tá, do encéfalo. Ele vai comandar a medula espinhal a essa estrutura superior aí que está dentro da nossa caixa craniana. Ok? Então, todas essas estruturas ali, elas compõem o sistema nervoso central. Então, novamente, comentando para vocês, é formado pelo encéfalo e lá dentro um dos componentes é o cérebro e a medula espinhal que desce a nossa coluna, né, vertebral, protegida ali pelas vértebras, ok? Vamos agora aí para outras estruturas, como eu comentei, medula espinhal ou espinal, tá? A medula espinhal é o centro dos arcos reflexos, encontra-se organizada em segmentos. Então, nós temos a região cervical, a região lombar, a região sacral, caudal, raiz dorsal e ventral. Então, todas estas, elas são regiões que estão distribuídas ao longo da nossa medula espinhal, ao longo da nossa coluna. As cervicais, né, as vértebras, as vértebras também seguem essa denominação, uma denominação relacionada aí às partes da medula espinhal. É uma estrutura subordinada ao cérebro, porém, pode agir independente dele e ali, neste momento, estão relacionados os arcos reflexos, que eles não precisam do comando do cérebro. Os arcos reflexos, que já são ações, respostas rápidas e não processadas pelo cérebro, vão agir independentemente da nossa vontade, tá? Então, eles já são comandados pela própria medula espinhal, tá? Vamos ver aqui na ilustração aí toda essa divisão, ok? Então, nós temos aí também o sistema nervoso, a medula espinhal, olha aí, ela está distribuída ao longo da nossa coluna vertebral, como eu falei, está protegida, ó, por dentro aí, olha só, as vértebras, né? Então, ela está interna, né, passando por esse canal interno aí das vértebras, ok? E a medula espinhal em si, olha só, ela é essa composição aí, né, de nervos e que estes vão receber as informações juntamente com o encéfalo e processar para poder haver o comando que vai ser distribuído para todos os nervos que compõem o sistema nervoso periférico. Tá? Então, aí, ó, novamente voltando na nossa imagem, né, toda aí a esse vídeo, né, que nós temos sobre a medula espinal, ok? Agora nós vamos ver sobre o sistema nervoso periférico. Veja aí que o sistema nervoso periférico, ele também possui divisões, tá? Ele é dividido em sistema nervoso voluntário, periférico voluntário e autônomo. E aí na ilustração quero só mostrar para vocês que está em azul o sistema nervoso periférico. Vamos ver sobre o sistema nervoso voluntário. Está relacionado com os movimentos voluntários, aqueles que você decide fazer. Os neurônios levam a informação do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos, inervando-os diretamente, né? São nervos que estão diretamente relacionados aos músculos esqueléticos porque eles estão em contato com os nossos ossos. Pode haver ainda assim movimentos involuntários, mas na sua maioria são movimentos voluntários. Ele está ali relacionado
com os movimentos involuntários dos músculos, como não estriado e estriado cardíaco, ou sistema endócrino e sistema respiratório. E aí é que entra o entendimento aqui que você deve ter da palavra involuntário. Por exemplo, você não precisa decidir que o coração tem que bater. Ele vai ter sístole, diástole, né? Os movimentos de contração e relaxamento, independente da sua vontade. O pulmão vai estar respirando, vai encher com a inspiração e esvaziar com a expiração, independente da nossa vontade. Isso até se deve à nossa sobrevivência. Então, são movimentos involuntários. Glândulas ao longo do corpo, secreções de hormônios também vão acontecer involuntariamente, independente da nossa vontade. Então, involuntários, aqueles que você ele vai estar realizando se acordado ou se dormindo, enfim, tá bom? Não tem um comando em que você tem ali uma decisão processada, eu quero pegar esse copo, aí você vai fechar sua mão para pegar um copo. Isso é um movimento voluntário, você está querendo fechar seus dedos, seus músculos vão estar agindo para poder pegar um copo. Então, ali tem o comando voluntário ali desse sistema nervoso periférico, tá? Nós vamos ver agora sobre o arco reflexo. O arco reflexo, ele é o caminho que envolve impulsos nervosos para gerar uma resposta rápida e involuntária a um estímulo, tá? O arco reflexo, temos aí como um exemplo clássico desse arco reflexo o movimento patelar, né, do joelho. Ele ali é um experimento, digamos assim, de arco reflexo simples. Então, o reflexo patelar, o tendão do joelho, é o órgão receptor do estímulo. Quando recebe o estímulo, tipo uma pancada, né, os dendritos dos neurônios que estão ali naquela região, logo eles vão transmitir o impulso nervoso até a medula espinal e a medula espinal já vai dar o comando independente do cérebro, porque o arco reflexo ele já tem a decisão tomada, o processamento e execução já na medula espinal. Tá bom? Então, nós vamos ver agora também só um vídeo, né, sobre esse movimento. Vamos aqui apertar o play, ó. Vocês estão vendo que lá no joelho tem uma batidinha de um martelo, tá? E aí, esse comando vai chegar até a medula espinal. Foi muito rápido. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês de novo, tá? E assim, o arco reflexo, olha, ele vai agir. Ele vai ter todo o comando, olha lá, ele vai agir, ó, o impulso nervoso vai até a medula espinal, vai tomar a decisão para o movimento ser executado lá nos músculos, tá? Já vamos lá avançar um pouco mais aí, ó, esse comando está lá sendo realizado na medula espinal, tá bom? Então vamos ver agora sobre as doenças que afetam o sistema nervoso. As doenças neurológicas são doenças que afetam o cérebro, a medula espinhal e os nervos. Os sintomas neurológicos podem variar, pois o sistema nervoso controla várias funções orgânicas e diferentes. E estas doenças, elas são muito realizadas ali por imagens, né? As imagens é que vão permitir o diagnóstico dessas doenças, tá? Então, essas imagens aí é que vão permitir o diagnóstico, porque você só percebe os sinais e sintomas, mas os diagnósticos, eles são ali de várias doenças, Alzheimer, doenças de Parkinson, o AVC, e aqui todos eles comparativo a um cérebro saudável. É muito interessante o quanto a tecnologia avançou para permitir o diagnóstico dessas várias doenças, e vejam aí a lista delas.
doenças de Parkinson, mal de Alzheimer, aneurisma ou acidente vascular cerebral, né, denominado de AVC, tumores do cérebro e coluna, esclerose múltipla, a depressão, porque ali tem sinais, né, cerebrais que vão indicar esses sinais e sintomas, enxaqueca, tá? Que é um modo, digamos assim, mais um pouco grave da dor de cabeça normal. A enxaqueca já não tem ali um controle muito é somente medicamentoso, tá? O tratamento da enxaqueca. Então, nós temos aí várias doenças que são relacionadas ao sistema nervoso, tá? Então, nós fizemos aí na nossa aula uma viagem, né? E agora nós já temos como responder essa pergunta, como o cérebro comanda todo o corpo, né? É por meio dos vários órgãos que estão distribuídos no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, cada um com as suas funções. Tá bom? Então, ó, tchau!